Então vamos começar, né? O pessoal vai entrando, à medida que for entrando, vai pegando a- o assunto no meio, né? Primeiramente, eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Marcelo, eu sou Relações Institucionais aqui da Uninter, do Polo Caiçara, em Belo Horizonte. Agradeço muito a participação de todos, principalmente da minha amiga Cíntia, né? Queria agradecer também aos polos de Betim, ao polo de Vespasiano, ao polo de Rio Preto, ao polo de Pedro Leopoldo, né, que ajudou a divulgar a live, e ao polo marista de Alagoas, né, aí pertinho de você aí, e também está divulgando a live para os alunos. Então, assim, na realidade, essa live não é só para o polo, é para todos os alunos, né, todas as pessoas que gostam de estudar, que estão tendo dificuldade não só em estudar, mas também trabalhar, né, em casa, porque é tudo uma disciplina, né? Você tem que É. ter essa disciplina, trabalhar essa disciplina, porque aí funciona. Então, eu queria agradecer a todos, né, e falar que nossa live, tá? Nós temos o prazer de estar com a garota da Paraíba, que eu tenho na sua agenda rodada para poder atender a nossa. Seja bem. Vou falar um pouquinho do que você tem experiência e depois você comenta aqui para nós, tá bom? Foi. Bom, a Tá Cíntia, cortando um pouco, mas já para entender assim, mais ou menos. tá, É qualquer assim coisa mesmo. vocês vão escrevendo aí, tá? Se tiver ruim, a gente vai tentando melhorar. Bom, a Cíntia, Pode ser até a minha internet mesmo, mas vocês então, avisam aí, gente, se estiver cortando. A Cíntia, ela é psicóloga escolar, orientadora profissional e de carreira com ênfase em desenvolvimento pessoal e profissional. Ela é especialista em docência do ensino superior e avaliação psicológica e pós-graduação em orientação profissional e gestão estratégica de pessoas. Puxa vida, estudo bastante, né? Tem mais, mas é porque não combina com a live de hoje. Ah, mas aí o que que acontece? Nós vamos ter outras lives. Eu espero que você passar mais aí esse currículo para a gente, porque vai ajudar bastante. Aí, um pouquinho dessa experiência, né, vivência, acadêmica, para a gente entender, saber com quem vai estar recebendo aí a palestra para a turma. Bom, ó, Laís está aqui, é minha sócia na clínica. Bom, minha experiência, né, como psicóloga, começou primeiro na saúde mental. Então, meu primeiro trabalho enquanto psicóloga foi em um CAPS. E foi uma experiência muito rica para mim, né? Porque a gente aprende bastante. E a gente passa 5 anos na universidade, mas só na prática mesmo, viu? Só na prática que realmente a gente adquire a verdadeira experiência, que a gente aprende. E eu sempre digo que foi minha escola, né? E hoje eu sou concursada numa cidade aqui próxima do interior, mas eu trabalho agora na assistência social, que é no CREAS. E aí, nesse CREAS, eu trabalho com crianças, adolescentes, né? E trabalho num cursinho pré-ENEM, que é justamente para essa preparação do aluno para entrar numa graduação. E lá eu desenvolvo o trabalho tanto dessa preparação emocional, técnicas de estudo, e também trabalho com a parte da orientação profissional. Porque muitas das vezes tem muita gente que tipo, se inscreve no Enem, faz até a prova do Enem e ainda está em dúvida qual o curso que vai escolher. Às vezes escolhe no Mamãe Mandou, às vezes escolhe pela concorrência, né? E aí esse trabalho de orientação profissional é justamente para que a gente faz esse processo de orientação, né? Que é justamente para a pessoa fazer uma escolha mais consciente. Que a gente vai trabalhar a parte do autoconhecimento,
né, do conhecimento das profissões, conhecimento do mercado de trabalho, para no fim a pessoa realmente tomar uma decisão de uma forma bem mais madura. E aqui em Campina Grande eu trabalho também em uma escola, também desenvolvo, né, esse trabalho de orientação profissional. Já estou no 3º grupo também e estou fazendo a preparação do pessoal do Enem também, né, o pessoal da 3ª série. Está terminando esse ano, então imagina, né? Já existe essa cobrança normalmente, você está no último ano. Imagina passar por isso numa pandemia. Então, assim, não está sendo fácil para eles. Então, estou desenvolvendo também esse trabalho com eles, né? De dicas de estudo, gerenciamento de tempo. Já fiz a parte de orientação profissional com eles. E agora estou nessa parte aqui, preparação emocional. E mais ou menos por isso aí, né? Então... E nessa fase agora da pandemia, para os alunos de 3º ano, eu acho que está sendo muito difícil, né? Ô, pessoal, Sim. vocês estão... Só um minutinho, Cíntia. Vocês estão me escutando bem? É porque eu estou sem o fone, eu estou usando o áudio do celular. Tá dando para me Agora escutar tá melhor. bem? Tá? Se for cortando, vocês vão me falando que eu repito a pergunta de novo, tá ok? Mas, assim, só para a gente terminar essa parte, Cíntia, eu acho que é muito difícil, até para os alunos de 3º ano, com essa pandemia, não sabe se vai perder o ano todo, né? Aqui nós estamos tendo, você falou sobre escolhas, né? Essa semana teve um rapaz aqui para conversar comigo que ele é formado em técnico de enfermagem, aí ele veio, eu quero fazer uma faculdade de educação física, não, eu acho que eu vou fazer uma faculdade de gestão pública, não, mas eu acho que eu quero uma faculdade que me dê dinheiro. Aí ele me deixou doido. Desse jeito. Eu falei, rapaz, eu acho que a gente precisa, a primeira coisa que você precisa ter é foco, né? E aí a gente consegue chegar no denominador final. Mas, enfim, gente, então vamos conversar a nossa live, né? Vamos falar sobre o que é o assunto, que eu sei que é importante para todos, né? À medida que o pessoal for entrando, a gente vai tentando voltar a explicar alguma coisa. Quem tiver dúvidas, até o final da live a gente vai estar passando o Instagram da Cíntia, ela gentilmente propôs a ajudar, né? Se tiver alguma dúvida, poder esclarecer, né? Porque a live a gente não quer estender. Mas vamos lá então no nosso assunto. Então, o nosso assunto, né, é sobre as dificuldades, né, sim. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, que eu acho que é importante, todo mundo deve ter essa pergunta, quais são os maiores desafios do ensino à distância? Pois é, né? Então vamos lá. Antes de tocar na questão dos desafios, é importante também a gente comentar que assim, o ensino à distância, ele não é novo, né? Ele não é novo. Mas agora foi que veio dar esse boom, né? Já, assim, de alguns anos para cá, veio crescendo, né? E agora com essa pandemia, então, até as universidades que eram ensino presencial também estão no ensino à distância, né? E aí existe um desafio muito grande. Por quê? Porque esse tipo de estudo exige muita autonomia dos alunos. Então, os alunos, eles precisam ter disciplina, eles precisam ter foco, né? Então, assim, só que vão existir alguns estudantes que eles não têm uma base educacional muito sólida. Então, o primeiro grande desafio é esse, né? A gente sabe que, assim, antigamente existia uma dificuldade maior das pessoas ingressarem, né, no ensino superior, e hoje houve essa facilitação. Só que aí tem muitas pessoas que não têm essa base bem estruturada. Então, para essas pessoas, acaba que o desafio ainda vai ser muito maior, né? Então, exige essa organização dos alunos, né? A organização da rotina, ter que definir realmente sua rotina, ter que ter cuidado para não acumular os conteúdos, porque senão ele não vai conseguir dar de conta. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? O ensino à distância não é leve, não. Ele é muito mais pesado do que o presencial.
Eu digo isso porque minha primeira pós-graduação, que foi justamente essa docência no ensino superior, eu estudei muito, assim, era todo dia eu chegava em casa, eu tinha que dar de conta ali, né? Pronto, meu esposo mesmo, ele faz universidade à distância, e eu vejo aquele ralando. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque tem a questão também das distrações. Então, você precisa, né, ter cuidado com as distrações, porque você está em casa. E a gente, nosso cérebro, ele é acostumado a quê? Ele é preparado para, se eu estou em casa, então eu estou de lazer, né? Tô descansando, tô para comer, tô para curtir minha família. Então, exige toda essa preparação, né? E aí, o que é que acontece também? O ensino à distância, o próprio ensino, ele é diferente. A didática dos professores tem que ser diferente, né? Não pode ser a mesma didática do presencial. E foi por isso que houve tanta, assim, os professores, assim, estão passando por uma sobrecarga muito grande, os professores do tradicional, porque vê que, assim, a distância é bem mais, assim, difícil do aluno ele focar, né? E aí, assim, a gente aqui está falando para universitários, mas se para uma pessoa adulta, com seu cérebro já, com a maturação já formada, já não é fácil lidar com as distrações, imagina para criança e adolescente, né? Então, esse é um desafio muito grande. Também tem outro desafio que ainda existe o preconceito, né? Ainda existe o preconceito de que você fazer um curso à distância é como se, assim, não valesse nada. Ah, você não aprendeu nada. É como se pagou, passou. E não é bem assim também. Não é, não. Né? A A gente cobrança, sabe que a cobrança é bem maior, né? bem maior. Por mais que você tenha hoje a oportunidade de poder fazer a prova na sua casa, mas se você não se cobrar, né? Não tem ninguém te vigiando. É diferente de você estar numa faculdade presencial, que está ali, o professor está lá na frente, está observando se você vai colar ou não. Então, já começa de você, né? Você, poxa, eu tenho que me preparar, eu não tenho simplesmente que abrir ali o Google e tem a pergunta e eu vou responder através do Google. Porque aí você está se enganando, você não vai ser um bom profissional, eu creio, porque você está se enganando, né? E a ideia do ensino à distância não é você se enganar, é você se dedicar. Isso mesmo. E aí, essa questão, né, do ensino à distância, da sua disciplina. Então, assim, por quê? As pessoas, tem muitas pessoas que justamente, que eu falei a diferença entre aluno e estudante, né? Porque isso existe até no presencial. Existem alunos que, assim, eu preciso passar na prova, eu preciso passar de um período para o outro. E aí, até no ensino presencial, vai ter quem vai burlar isso, colando, né? E fazendo outras coisas, mandando alguém fazer um trabalho. Isso acontece. Então, assim, o que as pessoas precisam entender quando elas estão no curso universitário é que elas estão estudando para serem profissionais. Elas não estão no ensino fundamental e médio, que estão estudando para passar de série, não. E aí cabe justamente a essa consciência, né? A esse estudante ter essa consciência de que esse estudo está servindo para formar a base do profissional que ele vai ser no futuro. Hoje existe essa facilidade, né? Há 20 anos atrás, não existia essa facilidade. Então, assim, hoje existe essa facilidade e as pessoas, eu creio que elas têm que entender que estudar é bom, mas é estudar de verdade, né? Não é estudar por estudar, né? De repente você tem aí um engenheiro que estudou e não vai conseguir fazer uma planta de um prédio porque não se dedicou como deveria se dedicar, né? É um exemplo, claro. Tem muitos engenheiros aí que estudam bastante e sabe que a distância é o comprometimento mesmo. Mais uma perguntinha para vocês. Eu fiz antes da gente começar, a gente fez aquele bate-papo, né? E essas perguntas eu acho que vieram bem a calhar, tá? Eu gostei muito. O papel do aluno no EAD. Qual que é essa importância? Isso é para o mercado de trabalho? Isso é para o mercado... para onde que é isso?
Pois é, né? E aí, como eu já até adiantei um pouquinho, né? O papel do aluno no ensino à distância é justamente esse, de se responsabilizar. E aí é uma das coisas que a grande maioria das pessoas, né? Todo mundo precisa fazer esse exercício da autorresponsabilidade. Então, assim, é muito mais fácil a gente culpar o outro, né? Ah, eu culpar o professor, culpar a instituição. Sim, mas e você? Você está fazendo sua parte? Então, primeiro papel é justamente de se autorresponsabilizar. Não, eu sei que eu tenho um trabalho para entregar amanhã. Então, assim, o que é que eu vou fazer? Eu sei, eu tô cansada. Geralmente, quem estuda à distância é porque trabalha, né? Então, e seu tempo é muito curto. Mas aí é onde entra o gerenciamento de tempo, né? O gerenciamento de tempo. Então, existe a questão das prioridades. Então, assim, não, eu sei que eu tenho um trabalho para entregar amanhã, ou uma prova para fazer amanhã, então vou fazer logo isso hoje, né? Para tá preparado. E não a ficar pensando, não, porque aconteceu tal coisa. Você fica colocando desculpas, né? Eu até brinco, assim, que tem gente que fala, isso é muito antigo, né? Dizer assim, meu cachorro comeu minha atividade. Né? Que fala Já aconteceu comigo mesmo, já aconteceu comigo. E eu tu levei dá uma desculpa? Tá vendo? Pois é, e aí o papel desse aluno, principalmente no estudo à distância, é justamente ter essa consciência de que ele é o responsável. E até aqui a Elisângela está falando, né? Estudo em casa sozinha é muito difícil, disciplina é tudo. Pois é. Pois é. Ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, são cronogramas meus, mensal e semanal. Que é para eu não me perder, porque senão eu piro. Como vocês viram, eu trabalho em 4 lugares diferentes. Então, se eu não tiver essa rotinazinha minha aqui, eu piro, porque é muita coisa para fazer, né? E aí até as meninas... Aí, o que acontece? Oi? Se você se perder numa rotina dessa aí, o que acontece? Sim, meu trabalho vai atrasar, né? Algumas pessoas vão ser prejudicadas, então não tem como. Então, mas daqui a pouco eu vou dar uma dica sobre isso aí. Mas eu acredito que o principal papel é esse, né? Essa disciplina, essa organização e essa autorresponsabilidade. É o primeiro, né? A autorresponsabilidade. Porque com a autorresponsabilidade você vai conseguir ter a disciplina, ter a organização. E principalmente eu acredito que é mais difícil porque chega na sexta-feira, por exemplo, todo mundo quer sair para tomar uma cervejinha, chega no sábado, tem um churrasquinho. E aí a pessoa acaba esquecendo do compromisso, né? Então, se você quer ser alguma coisa realmente, festas vão ter constantemente, churrasco, bebida, né? Então, eu acredito que é melhor você focar agora. Isso. E a pandemia, ela está ajudando muito isso, né? Ela está fazendo com que as pessoas mudem esse conceito delas, né? Por não poder sair, né? Pois é. Entendi. Então vamos lá, para a próxima perguntinha. Eu estou com uma cola aqui, tá, gente? Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, pode colocando aí, no final a gente vai abrir aí um pouquinho para vocês. A Elisângela está falando aí, então, foco no cronograma colorido também. Pois é muito bom. É isso aí. Chega o final de semana, eu arranco tudo isso aqui. Eita, consegui, nem acredito. É isso aí. As vantagens e desvantagens. Pois é, né? Então, assim, a gente falou, mas existem vantagens e existem as desvantagens também, como tudo na vida, né? Até a profissão que você escolher vai ter suas vantagens e desvantagens. E aí eu selecionei aqui algumas vantagens, né? Que a primeira é a flexibilidade, que é você fazer seu horário, né? E é sempre importante lembrar que existe uma diferença entre ensino à distância e ensino remoto, né? Ensino à distância é aquele curso que você faz, você estuda, assiste às aulas no horário que der para você assistir. O ensino remoto, que é o que está acontecendo com a maioria das escolas, né? É aquele ensino que é no horário da aula, que o professor está ali ao vivo com você. Então, assim, no ensino remoto essa flexibilidade não tem muito, não. Mas no ensino à distância tem. Então, você que faz seus horários, você que vai ver ali no seu cronograma, na sua rotina, né? Qual horário que vai dar para você assistir suas aulas, fazer suas atividades, agendar as provas. Então,
A primeira grande vantagem é essa, né? A flexibilidade. A segunda vantagem é o menor custo, porque a gente sabe que um curso, ele à distância, ele vai ser mais barato do que um presencial. Por quê? Porque o presencial tem a alocação do prédio, né? Tem as despesas com os funcionários e tudo mais. Então, geralmente, a distância, ele é mais barato do que um presencial. Então, é uma das vantagens também, né? A questão também do certificado, que tem a mesma validade do certificado do ensino presencial. Então, isso aí, né? Preciso nem explicar. Tem a questão das bolsas de estudo. A gente sabe que hoje em dia as universidades, a gente está com uma gama muito grande, né, de cursos à distância. Então, acaba que as universidades abrem bastante promoções, né, bolsas de estudo, então, desconto. Então, isso acontece muito no Deixa eu só ensino à abrir um distância. parênteses aí. E é importante analisar, Não estou te ouvindo, não. é importante, agora estamos escutando? Não, é porque eu acho que deve ter chegado alguma notificação aí no teu, aí às vezes acontece isso. Eu Agora, vou tá fazer o escutando? seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo pra ver se dá certo. Eu vou sair e vou Tá. entrar de novo, peraí. Ô, pessoal, desculpa aí, tá? A gente está aprendendo. Eu tô com problema no áudio. Agora eu tô ouvindo. Tá? É. Eu já me acostumei, eu já sei como é. Por isso que eu Ah, desativo tudo no meu do WhatsApp, tudo, qualquer coisa. é porque eu tô sem computador, eu tô usando o telefone, aí pensa. Não, eu também. Aí por isso que eu tô Pessoal, dizendo que eu desativo tudo. vocês desculpem aí, né? A gente tá. Isso acontece, gente. Ao É, vivo é assim mesmo. mas, mas assim, a pergunta que eu queria fazer para você é o Sim, diz. seguinte: a vantagem e as desvantagens do ensino à distância tem também as análises dos cursos, né? Se eles são Sim. aprovados, porque muitas Uhum. corre atrás do melhor preço, mas ela esquece que existe todo um processo atrás disso, né? Sim. Então, existe uma faculdade que é um pouco mais cara, mas por que será que essa faculdade é um pouco mais cara, né? A gente tem faculdade aí de R$ 79, como tem faculdade também de 300. Mas é interessante, eu creio, que o aluno, antes de escolher o curso, ele também verifique, né? Sim. É muito importante. Pesquisar, né? Pesquisar a procedência, a avaliação do MEC e tudo mais, né? Isso é muito importante. E hoje em dia a gente tem essa facilidade que a gente tem as informações na palma da mão. Então, né, na minha época de ensino fundamental e médio, a gente tinha que ir para a biblioteca no centro da cidade, né? Os atlas do tamanho do mundo, né? Então, Verdade. inclusive, que é até uma das vantagens aqui que eu coloquei, né? As bibliotecas digitais, que geralmente as universidades também dispõem, né? De bibliotecas digitais, né? Disponibilização de material. Então, isso tudo também são vantagens, né? E as desvantagens vão ser o quê, né? As distrações, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho mais lá na frente. Então, assim, que era o que a gente estava falando também agora há pouco, né? Você tá em casa, então é mais fácil você se distrair e tudo mais, né? Também a exigência dessa organização e o planejamento do estudante. Então, a pessoa realmente precisa dessa autorresponsabilidade que eu falei, né? Para ter a disciplina, ter sua organização, né? A autonomia. Por que eu coloquei aqui desvantagem? Porque, assim, para muitas pessoas isso é muito difícil. É muito difícil ter conseguir ter essa disciplina. Eu já ouvi de algumas pessoas conhecidas minhas, não, eu não consigo, eu não sei se eu conseguiria. Isso muito antes da pandemia, né? Dizer assim, eu não sei se eu conseguiria fazer uma pós-graduação online, porque eu não sei se eu tenho essa disciplina. Então, por isso que eu coloquei como desvantagem, né? Porque realmente exige-se muito mais do aluno. Porque você no presencial, você tem ali o professor, você está assistindo aula, né? Pode tirar a dúvida. E aí no online você precisa
se disciplinar para quando tiver lá estudando sozinha, eita, surgiu uma dúvida. Então, peraí, deixa eu anotar aqui, vou perguntar, vou atrás de um tutor e tudo mais. Então, precisa-se dessa disciplina, né? É. Não, eu acredito que o estudo à distância, a pessoa ela tem que querer mesmo, né? Se Sim. não quiser, é, é muito complicado, né? Tem que querer e querer, não tem outra conversa. Eu falo muito com o pessoal, não adianta você querer vir e fazer a matrícula, pagar e na primeira aula que você tiver, aí chega aquele monte de vídeo e aí, o que Uhum. fazer? Então, Justamente. Se eu não acredito que tiver também. essa organização, fica difícil. Bom, eu espero que vocês estejam gostando, viu, pessoal? Quem estiver gostando aí, dá um joinha aí para a gente poder saber se está gostando do assunto. Nós fizemos com muito carinho, né, assim. E a ideia é para poder ajudar mesmo a todos vocês a Sim. abrir a cabeça, ver que não é um bicho de sete cabeças, Uhum. né? E é um estudo normal, né? Só que a diferença é que é virtual, né? Isso. E a gente tem que dar graças a Deus que tem a tecnologia a nosso favor. Eu sempre falo, né, nas lives, principalmente assim, relacionada à saúde mental, né? Que assim, e na escola também eu falo para os alunos, gente, se isso tivesse acontecido na minha época, né? Tava sendo muito difícil, porque a gente não tinha esse acesso aí à internet, não. Hoje em dia tá tudo na palma da nossa mão. Então a gente tem que aproveitar, já que a gente tem a tecnologia, né? Vamos usar ela a nosso favor, né? É, é isso aí, é verdade. Continuando, como lidar com as distrações? A gente já veio falando lá de trás, né? E existe todo tipo de, de, Uhum. de distração nesse mundo, né? Isso. E aí, o importante é justamente, vamos lá, começar com essa disciplina, essa organização, né? Porque é interessante que o aluno ele tenha um lugar próprio para ele estudar. Então, assim, nada de estar estudando em cima de uma cama, em cima de um sofá, deitado, né? Porque aí seu cérebro vai ficar, oxe, é para descansar agora, né? Como assim? Então, ter um lugar, né? Eu até costumo dizer aos alunos, nem que você esteja uma mesinha de plástico, daquelas, né? Uma cadeira de plástico, mas é importante ter o seu lugar para estudar. E aí, uma dica bem interessante é que, assim, se possível, estudar virado para a parede. Porque, assim, vai evitar de, tipo, você estudar virado para casa, então você vai ver as pessoas passando, né? As pessoas transitando. Porque já existe a questão da distração, que, assim, passa uma mosca, pronto, ela vai ser mais interessante do que a aula, né? Então, assim, separar um lugar, organizar, né? Organizar o material, que o material esteja sempre já ali disponível. Já ter sua garrafinha, o seu copo d'água do lado, porque fica aquela ideia, né? Não, eu vou me levantar para tomar água. Vou me levantar para fazer um lanche, né? E aí, quando você vê no final do dia, você perdeu um tempão. Então, assim, isso não quer dizer que você vai passar o dia inteiro sentado na frente de um computador, né? Ou de um celular. Não. Vai depender. Então, daqui a A, pouco eu respondo essa. a Simone está perguntando aí quanto tempo que ela deve se dedicar, né? Aí, É justamente, eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas de estudo, né? E oba. aí, segura aí que eu vou responder, nem se preocupe. E E aí, diz. eu vou te contar, tem uma aluna aí que está assistindo a gente, o nome dela é Elisângela, e eu nunca vi uma pessoa tão dedicada, tá? Ela é advogada e ela para, né, tempos, ela conversa comigo, fala, Marcela, eu paro e vou pro meu cantinho, fecho Uhum, ali e fico 2, 3 horas focada e eu esqueço o mundo. Eu acho que tem que ser isso. feito assim, né? Uhum, Ainda mais vamos pegar o caso de uma mãe de família que quer fazer sim, sim. uma atividade, que tem o problema, né? Que tem que atender o marido, tem que ter os filhos. Então, ela tem que conseguir, né? Tirar
desvincular isso tudo, né? Passar a carga para o marido e falar, segura um pouquinho aí, deixa eu Sim, tocar, sim. porque é difícil, né? Pois é. É onde existe companheirismo, né? E pronto, aí essa dica primeira é a organização, organizar o local, né? E aí, se possível, a iluminação bacana, né? É, outra coisa, outra dica também é ter esse cronograma, né? Porque aí, a partir do cronograma que você faz, então fica mais fácil, porque você já sabe o que é que você vai fazer. Quando você coloca só na sua cabeça assim, então hoje eu tenho que fazer isso, uma hora vai apagar. Então, ou eu faço, monto um cronograma, esse aqui eu fiz em casa, com as coisas que tinha em casa mesmo, computador, imprimi os dias da semana e coloquei post-it, pronto. Então, nada muito mirabolante, né? Ou então fazer uma lista mesmo com checklist, a gente faz uma lista, o que é que eu tenho que fazer hoje, isso, e faz um checklist ali, né? Então, para organizar, né, os horários também, né? A questão do conteúdo, você criar um plano e organizar os conteúdos que você vai querer estudar. E aí você pode fazer isso, tipo, a semana tem 7 dias. É sempre importante tirar pelo menos um dia para descansar, para o lazer, porque a gente também precisa do descanso. O descanso faz parte, ele é fundamental, né? É. Então veja os outros dias aí, né? Cada um também dentro da sua rotina. Porque também eu não posso chegar aqui, né, e falar assim, ó, tem que ser de tal hora, tal hora, tal hora. Não, tudo vai depender da sua rotina. Tem que adaptar à sua realidade, né? E outra questão também é esse foco, né? Esse foco. Então, assim, até uma pessoa falou, acho que depende do foco de cada um aí. Então, qual é seu foco? Qual é a sua meta? Então, assim, não, eu sei que, tipo, essa semana eu preciso assistir X aulas. E aí faz o seu cronogramazinho, o seu checklist, né? E vai pra ir ticando lá, tá certo? Então, Até a Ângela está falando aí, né, que dizer não muitas vezes para a família também é importante, né? Porque sim. a família muitas vezes não acredita que está estudando, né? Ah, tá ali sentado na frente do computador, não está estudando, Uhum, né? E tem que mostrar, eu acho assim, a disciplina é essa, falar, olha, de tal a tal horário é o meu momento de estudar, é o meu momento é. de estar focado na minha faculdade, né? E os nossos pais, por exemplo, não entendem que eu estou sentado na Uhum, frente do computador estudando. Acho que, ah lá, o é. menino está lá mexendo o dia inteiro no computador. Mas na Uhum, realidade não é isso, né? Então, isso tem mesmo. que falar mesmo, falar não. É, porque hoje em dia tudo mudou, né? E acontece muito isso, né? Da questão da família. Então, deixar claro, né? Esse é horário de estudo mesmo. Porque muitas pessoas acham assim, porque tá em casa, então tá disponível, né? E não. E a gente tá vendo muito isso com o home office, né? Que, assim, É as verdade, pessoas acham, tá em casa o dia todo, né? Tá em casa direto. Então, é assim, verdade. tem semana aqui que eu não vejo a cara, eu não vejo nem a rua aqui, não vou nem na calçada daqui de casa, porque eu tô enfornada aqui dentro trabalhando, né? Então, é muito importante deixar claro, né? Deixar claro. Então, assim, para que o estudo seja realmente produtivo, então você vai buscar eliminar o máximo de distração possível. Então, assim, o celular. Então, assim, se eu estudo com o computador, então deixa o celular de lado. Principalmente as redes sociais. Desativa as notificações das redes sociais, porque a gente tem uma mania, né? Tá estudando aqui, aí o celular toca, aí vai olhar. É só uma mensagem, só vou olhar. E de repente, quando você vê, já passou 30, 40 minutos, você lá, perdida ali no celular. Então, procure evitar, né? E se estiver estudando com o celular, então, aí é que vai desativar mesmo, né? E aí também conversar com os familiares e os amigos. E evitar as pausas desnecessárias. Eu vou falar das pausas necessárias daqui a pouco. Mas, assim, evitar as pausas desnecessárias. Por isso que eu dei a ideia aí de... Já deixa tudo pronto, tipo o caderno, a apostila, o computador, o celular, a água. Você sabe que você faz um lanchinho lá no intervalo ali que você está estudando. Traz um lanchinho, né? Então, evitar essas pausas desnecessárias. Porque vai ter pausas necessárias. E aí, nessas pausas necessárias, aí você pode fazer, né? Tudo isso. Foi bom que você já respondeu a minha próxima pergunta, né? Que eu ia te perguntar como é que a gente consegue criar uma rotina, né?
sem distração, né? E ter uma Uhum, disciplina. Então, sim. É teoricamente, tudo isso mesmo. E aí é importante, vou aproveitar para falar um pouquinho do descanso, né? Que é muito importante. Então, assim, para que você siga, tipo, o seu planejamento o máximo possível. Mas se não conseguir, tipo, naquele dia eu programei estudar, tipo, 3 disciplinas. Aí aconteceu alguma coisa, eu não consegui estudar as 3, só consegui estudar 2. Aí eu não, tipo, não acumular, tipo, querer assim, não, então eu vou tirar direto e não sei o quê, não dar o descanso que o cérebro precisa. Então a questão da dormir é muito importante para o aprendizado, faz com que o conteúdo que você estuda você consiga assimilar, né? Outra coisa muito importante, a alimentação é muito importante. Eu fiz até uma vez uma live com a nutricionista, foi muito boa. Ela falando dessas questões, né? Então, assim, existem alguns alimentos que pioram ansiedade, então ter muito cuidado com cafeína em excesso, álcool em excesso, então tudo isso prejudica também, né? Então, assim, entendi. comer o mais saudável possível para o funcionamento do cérebro. Atividade E, física é muito importante também, né? e, Porque o- e também os, ajuda. e os alunos que entram na faculdade à distância pela primeira vez e quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que a gente tem alunos aqui que a Uhum. gente fecha com eles a matrícula hoje, vai começar a aula amanhã e daqui 2 dias ele fala, já assisti tudo. Já. Como que a gente pode lidar com isso? Que é a ansiedade, né? É ansiedade, O medo. ansiedade. Eu sei como é isso. Que Eu sei vocês. como é. Eu também, quando eu faço cursos online, eu preciso me policiar. Porque eu também sou assim. Eu sou uma traça, sabe? Assim, e como eu gosto de estudar, e aí realmente eu gosto. E aí eu até costumo brincar, eu tô viciada em estudar. Mas, mas assim, tentar justamente esse cronograma ajuda muito, né? Porque aí vai chegar uma época que você, tipo, porque geralmente os cursos, as disciplinas são liberadas aos poucos, né? E aí vai ser liberado aos poucos. Então, assim, tenta se planejar, né? E fazer essa rotinazinha aí. Aproveita o tempo livre e para descansar, para fazer uma atividade física, né? Que a atividade física ela vai ajudar também a fixar os conteúdos. E outra coisa muito importante, manter o gerenciamento das emoções. É crucial para que você consiga desenvolver, né? O seu estudo, essa aprendizagem. Então, assim, boa hidratação é importante. A gente não pode esquecer que nós somos seres integrais. Né? Então, nós temos sentimentos, emoções, pensamentos, experiências. Tudo isso vai contar para o processo de aprendizagem. E é uma das coisas que eu acho fantástica, né? Porque tem uma partezinha lá do cérebro que chama amígdala, que é responsável pela parte cognitiva da gente. Mas ela também é responsável pelas emoções. Então, por isso que a gente precisa também cuidar das nossas emoções, para que a gente consiga assimilar o conteúdo. Então, quantas vezes a gente não conseguiu aprender porque tinha aquele professor que a gente que não gostava dele, ele fazia algumas coisas que a gente não gostava, né? Ou o contrário, a gente conseguiu aprender a disciplina muito bem porque o professor ele era muito massa, né? Ele era cativante. Então tem tudo a ver, né? Essa questão E o das ensino emoções. e o ensino à distância você não tem como questionar o professor, né? Então você É, gostando, você tem que aceitar, porque é uma uhum, videoaula, né? é Então isso. tendo que entender que Uhum. você precisa absorver aquela informação, né? Pois é, e aí é onde entra esse gerenciamento de emoções, porque você vai entender que assim, existem coisas que eu posso mudar, existem coisas que eu não posso mudar. E aquilo que eu não posso mudar, não adianta eu me desesperar, né? Aceitar Entendi. as coisas que eu não posso mudar. Eu acho que essa é a, a situação mais difícil do ser humano, né? É ele Uhum. ter que aceitar que não pode mudar, né? Então, e vai ter que aceitar e continuar do jeito que tá. Por isso, Elisângela tá, Elisângela falou um negócio aqui que eu já fiz. Se o professor falar devagar, eu já fiz isso. Porque eu sou muito coloca acelerada. o Vocês vídeo estão para vendo, né, gente? Eu não sou aquela psicóloga zen. Não sou. Eu sou psicóloga muito acelerada.
Então, eu já assisti algumas aulas, professor assim, falando, coisa bem, não sei o que lá. Aí eu aumento um pouquinho a velocidade, 1,25, 1,5, dependendo da velocidade, da marcha lenta que ele esteja, né? Eu já fiz isso, não vou mentir não. Mas dá para entender? Dá para entender? Dá pra entender, porque quem fala muito devagar, pra quem é um pouco assim ansioso, sabe? Então você fica, ui, peraí, eu sou muito acelerada. Eu, quando estava na graduação, né, estagiando na clínica, meu supervisor, ele era bem zen, bem, né? Aí eu passando pra ele, né, o caso clínico, não sei o quê, aí ele olhou pra mim bem sério, assim, porque ele é bem... Eu falei, Cíntia, você é muito dinâmica, mas tudo bem, é o seu jeito. Eu disse, meu filho, não dá. Mas que bom, tá vendo, pessoal? Ó, são as dicas, né, da Cíntia, né? Então, vamos aproveitar essas dicas aí, claro, dentro do limite, né, Cíntia? Para não poder prejudicar também o estudo, né, que está sendo passado, mas já é mais uma dica aí da Cíntia para poder entender como estudar à distância. Você também já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer para você, que era como manter a concentração, né? Ai, desculpe. Saúde. Mas eu queria acrescentar mais algumas coisas, né, dessa questão da concentração, né, de como manter essa concentração. Então, uma dica que eu também faço, né, é como eu sempre falo, né, eu sou eternamente aluna, né, e uma dica também que eu faço é fazer resumo, né, fazer resumo. Então, assim, tanto você pode fazer o resumo, tipo, de uma apostila que você esteja estudando, ou de um livro, ou também enquanto você está assistindo a aula. Então, para uma pessoa que ela se distrai muito facilmente, então uma dica muito legal, que eu até já dei para os alunos de ensino fundamental e médio, né, da escola que eu trabalho, porque para eles é muito mais difícil ficar prestando atenção na aula, se concentrar, né? Inclusive as crianças pequenas, elas têm a questão da concentração, elas só têm 20 minutos de concentração, então imagina. E o adolescente também não está ainda, né, com a maturação cerebral toda formadinha. Então a dica que eu dou é, tipo, por exemplo, o professor está lá falando, aí você percebeu uma coisa importante que ele está falando, aí você começa a anotar. Por quê? Porque geralmente quando a gente está assistindo aula à distância, a gente se distrai com outras coisas. A gente não consegue fixar ali somente na aula, né? Principalmente porque geralmente que é muito acelerado assim. Então, faça anotações, né? Faça resumo, faça anotações. Isso aí pode lhe ajudar, né? Fazer exercícios. Tem um gravadorzinho do lado também para poder falar também alguma pode coisa ser. interessante. É importante? Sim. Também pode ser. Eu sempre tinha um gravadorzinho, e aí, como eu tenho uma preguiça muito grande de escrever, né? Eu ficava com um gravadorzinho, então todas as dúvidas que eu tinha, eu falava, voltava. Isso mesmo. Também pode se fazer isso, gravar, né? E aí fazer exercícios, tipo pegar o texto e você mesmo elaborar as questões para você mesmo responder. Isso aí enquanto você estiver estudando, né, sozinho, porque tem o momento da aula e tem o momento que você precisa estudar também. Então, fazer exercícios, então fazer resumo, fazer exercícios, fazer anotações. Então, anotar as coisas que tipo lhe incomoda ou que lhe causam curiosidades, né? Que faz você pensar diferente. Então, anotar isso também, para depois você ir pesquisar, né? É muito importante também que se faça uma leitura crítica. Não adianta ler só por ler, mas fazer uma leitura crítica. Então, aquele assunto que você está lendo, ver o que, que tem assim ao seu redor na vida prática, né? Até porque a gente está falando de nível superior, a gente está estudando para se tornar um profissional, né? Então, a gente tá estudando a base, mas a gente sabe que a gente tem a prática. Então, é muito importante fazer essa leitura crítica. E aí, saborear esse texto, né? Vão existir algumas passagens do texto que você está lendo que vai exigir alguma reflexão. E aí, assim, você vai permitindo que esse conteúdo ele vá se fixando na sua mente. Outra coisa também é voltar aos pontos que lhe causaram dúvidas. Então, assim, tem um exemplo, um exercício para fazer.
Aí, uma dica que eu dou é, se eu estou fazendo exercício, parei numa questão aqui, empaquei, passa para outra, marca ali, circula ali um exemplo, passa para outra. Isso vale até para prova também, né? E principalmente prova online. Tem algumas instituições que a prova online tem tempo, eu não sei se a daí mas tem algumas instituições, né, que tem o tempo. Então faz isso, passa para outra, se der para passar, né? E depois volta para aquela que você teve dúvidas. Outra coisa também você pode fazer, a pessoa criar uma lista de lembretes. Então, assim, que pode ser mais ou menos um exemplo nesse formato. Então, o que é que eu preciso? Vou lendo aí, tô com a dúvida, então bota um lembretezinho. Cada pessoa vai ter sua maneira, né, de estudar, de fixar o conteúdo. Outra coisa também, revisar periodicamente as suas anotações. Então, aquelas anotações que você fez, volte e dê uma revisada, porque isso vai fazer com que seu cérebro fixe mais, né? Porque o nosso cérebro adora pregar umas peças, e aí vem aquele famoso branco. Às vezes você tá ali numa prova, você não consegue se concentrar ali, e aí quando você termina, eita, aí lembra, né? Lembra das questões. E outra coisa que eu acho fantástica é compartilhar o que você aprendeu. Então, assim, mesmo que seja hoje, agora, nesse momento, à distância, né? Mas, assim, compartilhe o que você aprendeu. A gente aprende muito mais quando a gente ensina. E a gente fica trocando ideias, né? Não sei se Laís está aí ainda, que minha sócia, que a gente estudou junta. E não sei se ela lembra, né? Que eu fazia resumos e resumos na faculdade. Aí, no dia da prova, se reunia a galera. E eu ia lendo meu resumo e falando ao pessoal o que, é que eu tinha escrito, não sei o que. Então, assim, eu tava tipo, ajudando os alunos, mas eu estava me ajudando muito mais. Porque eu ali ensinando, eu estava aprendendo muito mais. E eu aprendo muito mais quando eu ensino. Acho que é por isso que eu sou muito apaixonada pela docência, né? Me pegou de vez assim. Eu não queria ser professora de jeito nenhum. Hoje em dia é minha paixão. Então, é muito bom. E eu, eu aí, tenho muito, Cris? eu tenho muita dificuldade, no meu caso, por exemplo, né? Eu tenho muita dificuldade em humanas, né? Então, assim, até na época de escola, alguns anos atrás, Uhum. eu tinha muita dificuldade em português. E aí, o que que eu fazia? Para eu poder entender, eu criava músicas Sim. com os temas, né? Uhum. E aí eu ficava cantarolando aquilo para eu poder estudar, porque eu tenho muita facilidade com a matemática, mas eu tenho uma dificuldade enorme com português. E aí a única forma que eu conseguia, né, e que eu consigo estudar é fazendo isso, cantarolando. Aí eu pego, escrevo alguma coisa e vou criando ali Uhum. uma forma de eu entender, né? Muitas vezes uma outra pessoa não vai entender, mas eu consigo entender Sim, sim. e é a forma de estudo, né? É não Uhum. ter vergonha de criar sua forma de estudar, né? Seria isso. Isso. Tem até alguns professores. Peraí que eu vou olhar aqui. Eu me lembrei que eu tinha um negócio aqui para mostrar a vocês. Vou ver se tá fácil aqui. Porque é E aí, importante, pessoal, faz tá parte. gostando? Dá o joinha aí quem tá gostando. Junto. Olha, a Elisângela colocou aí um comentário, né? Que ela tem um grupo de estudo com rodízio de aulas. Então, os próprios alunos, né? Os próprios alunos, cada um ali vai apresentar, né, uns para os outros. E aí, lembra que eu falei agora da uma pergunta que fizeram logo no início, né? Que eu quero falar agora, que é sobre, falou assim, sobre o tempo, né? E aí eu queria dividir com vocês, eu não sei se alguém já ouviu falar, né, no método, na técnica Pomodoro, que é um método de estudo, né? Que ele é bem interessante, que eu mesma já fiz e achei fantástico. Então, principalmente para quem se distrai muito fácil, ela é ótima. A Elisângela falou aí que estuda 50 minutos e para 15, se eu não estou enganado, né? É O isso método aí. Pomodoro, ele vai ser menos. Então, como é? Aqui a imagem, ó. Como é o método Pomodoro? Vão ser ciclos de quatro vezes. Então, exemplo, o Pomodoro, que é o tomate, né? Isso mesmo. E você vai estudar 25 minutos, vai fazer um intervalo de 5 minutos. E aí, nesse intervalo, é onde você pode levantar, né? Para beber água, fazer um lanche. Aqui. Agora, é cronometrado. É colocar o cronômetro mesmo no computador, no celular, no, né, o cronômetro digital que você tiver.
E aí, passou os 5 minutos, mais 25. E aí vai esse ciclo aqui de para cada 4 pomodoros, né? Você para, quando chegar no último pomodoro, aí você dá um descanso maior, de 30 minutos. E aí, esse método, ele dá uma dica que é assim, para você fazer, tipo, 2 pomodoros, né? Ou então, assim, chegar pelo menos, um exemplo, 2 horas de estudo, né? 2 a 3 horas, por aí. E aí é interessante, por quê? Porque existe aplicativo já. Então, você nem precisa, se você não quiser colocar o cronômetro lá no celular, porque tem aplicativo. E cada ciclo desse Pomodoro quantos minutos? 25 minutos você estuda, 5 você pausa. 25, 5, 25, 5. Aí quando chegar no último, aí você pausa 30 minutos. Aí depois volta novamente. É 1 hora de estudo, 1 hora de estudos e 20 minutos parados, né? No total. Aham, isso mesmo. E E aí aí, faz assim, E aí, assim, acaba que fixa melhor. Então, pronto, a Lisandra falando, eu faço 50 minutos. Eu lembro de uma aluna que eu atendi na escola, que o outro psicólogo, ele tinha dado essa dica, né? 50 minutos e para descansar 10. E aí ela disse, eu não consegui, eu me distraio muito facilmente. Então, aí eu dei essa dica aqui pra ela disse que estava ajudando mais. Então, por isso que eu digo, assim, tudo vai depender, né? De pessoa para pessoa. Porque somos seres humanos, né? Então, não existe ninguém igual a ninguém. Outra dica muito legal é o quê? O mapa mental, né? Peguei até esse exemplo aqui. Que o mapa mental, você vai criar resumo, cheio de símbolos, cheio de cores, né? Setas, frases de efeito. Então, fica muito mais fácil, porque você visualiza. Essa técnica aqui do mapa mental, ela é muito boa para quem é visual. Porque existem 3 formas de aprender, né? Existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais auditivas e existem pessoas que são mais sinestésicas. A sinestésica é qual? Aquela pessoa que precisa ver, ouvir e ainda escrever. E aí uma boa dica é que existem também aplicativos para mapa mental. É só colocar lá, né, lá na loja lá do celular lá, e pronto. E aí, mapa mental, aí vai aparecer um bocado de aplicativo, né? Eu tô correndo aqui para não acabar a live. Eu vou te pedir para você depois, se puder, tirar foto desses mapas, Sim, mandar sim. para mim, que eu vou colocar lá no Instagram do Polo, né, com a explicação. Uhum, E aí eu acho que vai ser bem útil para as pessoas entenderem, né? isso. E aí, a questão é o seguinte... como a pergunta que fizeram, né? Quanto tempo? Não adianta você passar, um exemplo, 4 horas sentado estudando se você não assimilar. Então é melhor você, tipo, estudar menos tempo, mas assimilando o conteúdo, do que passar não sei quantas horas, 8 horas sentada e não conseguir assimilar, né? Então aí você que vai prestar atenção em si mesmo. Aí é onde vem o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é importante, assim, para tudo. Ótimo. Um exemplo é esse aqui, né? Parar para assistir uma live sobre, né, como estudar. Isso aí já começa daí, né? Você tem que criar essa. Clica aí no nome ao vivo para ver quanto tempo falta. 21. Vai cair, a gente vai ter que entrar de novo. Ai, meu Deus. Senão a gente não vai conseguir finalizar. Falta pouco. Falta. Acho que em 5 minutos dá para terminar. 10 minutinhos e termina, tá, pessoal? Vai cair, nós vamos entrar de novo. Então vamos lá. Sim, aí Simone, isso era Simone. Eu vi até o último comentário dela. Ela disse: deve ser isso que tá pegando. Eu passo 4 horas direto, né? Sim. Então aí pode ser. Aí isso que acontece. Às vezes as pessoas falam, mas eu estudo 2, 3 horas seguidas, né? Mas não tá adiantando. Ai, peraí, Simone entrou. Simone, né? Tô falando de tu. Então, assim, muita gente acaba caindo nisso, assim, porque a gente escuta que a gente tem que estudar, né? Mas a gente precisa também ter estratégia. Se a gente não tiver estratégia, então, né, não vai adiantar. A gente vai estar lá estudando, e isso mesmo, é isso mesmo, Elisângela. Sem pausa, não tem como fixar o conteúdo. Porque o nosso cérebro, ele precisa desse descanso. Por isso que a gente dorme. E por isso que é mais importante ainda dormir à noite.
Então, assim, porque tem a questão do hormônio do sono, melatonina, tem tudo isso, né, envolvido. Então, assim, a gente precisa de um sono de qualidade. Eu me lembro quando começou a pandemia, né, tudo muito assim, agoniado e tudo mais, eu não tinha um sono leve. Eu não tinha um sono tranquilo. Eu dormia e sonhava que eu estava trabalhando, que eu estava fazendo alguma atividade, porque eu não me dava esse descanso. E aí eu comecei a programar minha rotina, mesmo em casa. Então, começo a trabalhar de 8 horas para o meio-dia, faço almoço, descanso, né? E eu que tenho mais uma questão que eu preciso do meu cochilo, nem que seja 15, 20 minutos por dia, é importante, eu volto revigorada. Trabalho à tarde, faço um exercício físico, que melhora muito essa questão da concentração, da aprendizagem, né? E volto. Aí pronto, tiro o tempo para descansar. E perto de dormir, vejo um vídeo bem besterol, que não tem nada a ver com trabalho, nada a ver com estudo, que é dar aquela aliviada. E aí eu percebi que eu comecei a produzir muito melhor. Depois que eu comecei a fazer isso. Tirar esse tempo para mim, né? E se você tiver com problema, né? Você está com problema familiar, você está com problemas que você não consegue concentrar, é melhor não estudar? É melhor para cuidar logo disso, né? Se permita, a gente precisa se permitir também. Porque não existe essa questão de, botar meu problema debaixo do tapete, e o eu pessoal, o eu aluno, o eu estudante, não tem como. Lembra que eu falei agora, né? Que o mesmo lugarzinho lá do cérebro que é responsável pela aprendizagem é responsável pelas emoções. Então, assim, vai estar um pouco prejudicado, sim. Então, eu me lembro que eu conversei com uma aluna do cursinho e que ela me relatou, né, um problema que estava passando. E aí, ela estava se sentindo culpada, porque ela não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo se concentrar. E aí eu disse, calma, você pode o quê? Diminuir o ritmo. Diminua o ritmo, né? Porque para não ficar esse sentimento de culpa, porque a gente precisa se permitir também, a gente tem que entender nossos limites. Isso é muito importante. Então, pronto, por isso que no cursinho que eu trabalho tem psicólogas, né? Sou eu e outra. Então a gente trabalha foco, disciplina, mas a gente também faz as escutas. Então muitas vezes os alunos estão lá estressados, ansiosos, com problemas e tudo mais. E a gente faz essa escuta desses alunos também, que é justamente, né, para ajudar, né, nessas questões. Entendi. Essa estratégia que eu falei aqui, essa organização e tudo mais, fica mais fácil de conciliar, né, com tudo isso. Um exemplo, como eu falei agora há pouco, não adianta também querer abraçar o mundo, Simone falando, né, tenta abraçar o mundo no final de semana. Então, assim, tudo bem se você não tem tempo no meio da semana, né, cadê Simone aqui? No meio da semana você não consegue estudar, então vai precisar estudar no final de semana, mas se deu tempo de descanso, então, um exemplo, tenta ou essa técnica Pomodoro, ou então do jeito que a Elisângela falou, 50 minutos, mas precisa ter essa pausa, né? Precisa ter. É muito importante que tenha. O Adriano mandou uma pergunta aí, você viu? Falando que ele está tendo dificuldade com a filha dele, de 4 anos, para assistir às videoaulas. Tem alguma técnica aí? Indo para essa área rapidinho, né? Mas para ajudar aí o nosso aluno. Como eu falei agora há pouco, a criança, ela se concentra bem menos, né? Ela passa menos tempo concentrado do que o adolescente e que o adulto. E aí, assim, para essas crianças pequenas, então, assim, é importante que esteja ou o pai ou a mãe acompanhe essas aulas. E também tem muitas crianças que acabam ficando, assim, mais estressadas. Por quê? Porque às vezes ouve os adultos comentando, né? Mas a aula online é ruim demais. Isso é muito ruim para a criança e não sei o quê. Isso a criança ela vai absorvendo. Ela vai sentindo isso aí e ela vai tomando como verdade. Porque para a criança, a palavra do adulto, referência dela, né? Pode ser o pai ou a mãe, né? No caso de Adriano, ele é a referência. Então, assim, para a criança, a palavra da pessoa da referência é lei. Por mais que a gente ache que não, né?
Mas lá no inconscientezinho dela tem. E eu digo isso porque uma amiga minha, logo no começo das aulas, ela ligou pra mim desesperada. Assim, que eu não tô mais aguentando, não sei o quê. O filho dela tem 6 anos. Ele não consegue assistir aula. Ah, é muito ruim, não sei o quê. Aí eu conversei com ela. Eu disse, primeiro, se acalme. Você precisa estar bem, você precisa passar tranquilidade para ele. Porque se você passar todo o estresse, todo o nervosismo, ele vai absorver isso. E aí ele realmente não vai conseguir. Primeiro, a criança ela não tem como ela ficar sentada olhando para, tipo amanhã ou a tarde toda para um computador. Não vai. Então a criança, muitas das vezes, ela vai estar assistindo a aulinha dela, mas ela vai se levantar. Isso é normal, gente. Na escola acontece isso. É porque os pais deixam os filhos na escola e não vê, a gente não vê, né? Quando deixa o filho na escola, o adulto não vê o que é que a criança faz na sala de aula, né? Mas a criança ela não fica lá sentada e só levanta na hora do recreio, não. Então ela tá sempre se levantando para perguntar uma coisa à tia e não sei o quê. Existe essa distração também. Então, assim, é porque a gente não está acostumado com isso, né? Então, é importante que esteja ali apoiando, tentando passar que é legal, que é interessante, que é divertido, né? Então, esse mundo também, ó, o filho de 7 anos. Pois é. E sim, aí voltando para a história da minha amiga, depois que eu dei essas dicas a ela, ela disse, Cíntia, melhorou muito. Ela disse, até eu melhorar, até eu tô menos estressada. Eu disse, pois é, porque a criança ela sente. Inclusive, eu até fiz um e-bookzinho tanto para os professores de ensino infantil, como para os alunos, para as famílias, né? Como ajudar as famílias a lidar com as aulas remotas. E aí, quem tiver interessada aí na bio do meu Instagram, tem lá um link, aí é só baixar o livro, certo? É bem... Ah, que bom, eu acho que vai ser útil também para os nossos alunos que são pais aí, né? E precisam também de um refresco de vez em quando e fica sem entender como fazer, já é uma dica, né? Então vamos. E a Elisângela falou uma coisa bem interessante. Não precisa cobrar, é participar. Isso mesmo. Inclusive, atendi também uma aluna da escola que ela era assim. Quando ela assistia a aula com a mãe, ela estava tranquila. O pai, como tem um comércio em casa, ele ficava aperreado, agoniado. Então, assim, ele não parava para assistir a aula com ela. Ele ficava do lado dela, mas estava no telefone, estava resolvendo problema. Ela não conseguia assistir a aula. E aí, quando a gente foi e deu essas dicas a eles, deu uma melhorada grande. Parece fórmula mágica, mas não é, não. Que bom que tem profissionais como você que tem assim, essa facilidade de detectar os problemas, né? E auxiliar nós que não temos essa formação, né? Porque é difícil mesmo. Imagino que seja muito difícil. Sim, sim. Vamos lá para a gente poder dar os toques finais, né? Daqui a pouco. Existe algum horário ideal, né, para estudo? E quando você tem uma família que te cobra muito também, né, o seu tempo, como lidar com essa situação? Dividir o tempo. Para mim, então, eu vou estudar de madrugada, depois eu dorme, ou eu vou acordar bem mais cedo antes para poder estudar. O que a gente pode fazer? Qual que seria o ideal, né, para que a gente possa estudar com qualidade? Uhum. O horário ideal vai ser o horário que foi ideal para você. Então, assim, não existe eu dizer assim, não, melhor hora de manhã, não, melhor hora de madrugada, à noite. Tudo vai depender da sua rotina. Então, quando você fizer o quadro seu de rotinas, né? E aí é interessante que, tipo, por exemplo, esse cronograma. Você pode fazer um cronograma seu só, tipo, das disciplinas que você precisa estudar, mas você pode fazer o seu quadro de rotina. Não tem um quadro de rotina das crianças, né? Horário de tomar banho, horário de tomar café, horário de brincar. A gente pode fazer também enquanto adulto. E aí você vai ver o horário que você é mais produtivo também. Porque um exemplo, a gente sabe que o ideal é dormir à noite, né? Para descansar pela questão da melatonina e tudo mais. Mas eu já ouvi relatos de alunos, né? Falando assim, eu consigo produzir melhor de madrugada. Então, se você consegue produzir melhor, consegue assimilar melhor, então vou fazer o quê? Porque é sempre bom lembrar, né? Existe essa questão, o indivíduo, é justamente isso, é muito individual de cada um. Essa subjetividade.
Então, tipo, um exemplo, eu não funciono de madrugada de jeito nenhum. Deu meia-noite, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu prefiro me acordar mais cedo, né? E fazer, do que passar a madrugada. Mas já vai ter gente que não, que vai funcionar assim. Né? Então, assim, não existe uma fórmula para todo mundo. Então, tudo vai depender de cada um, de como cada um reage. Né? E você vai se perceber o horário que você é mais produtivo, mais produtiva. E chegando aí na última pergunta que eu tenho para você, né? Que aí depois você... existe alguma técnica de estudo? Qual é essa técnica milagrosa para a gente poder estudar, né? Fazer o EAD e conseguir focar 5 anos de estudo, 4 anos de estudo? O que eu preciso fazer para que eu não desanime daqui 1 ano, daqui 6 meses, ou quase chegando na minha formação, eu desanime? Né? O que eu preciso fazer? Existe alguma técnica para que isso não aconteça? E tudo isso que a gente falou, né? Você vai pegar e vai trabalhar seu autoconhecimento. Não tem outra coisa. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que é que funciona para mim. Então, o exemplo que eu falei aqui do Pomodoro, a técnica Pomodoro, né? Mas, tipo, a Elisângela, para ela funciona muito bem os 50 minutos, descansa 10, 15, né? Mas já para outras pessoas não vai funcionar 20 minutos. Para uma pessoa que tem TDAH, né, tem déficit de atenção, então aí, tipo, às vezes ela precisa até diminuir esse tempo. Então, exemplo, vai precisar estudar 15 minutos e parar os 5. Então, assim, é muito importante, assim, tentar colocar, né, essas dicas que a gente deu aqui em prática e ver qual que se encaixa melhor com você. Então, exemplo, eu gosto muito de fazer resumo, mas a gente fala, não, pelo amor de Deus, não consigo fazer resumo. Você mesmo falou que prefere gravar, né? Preferia gravar. Então, aí, cada um vai precisar se conhecer. Então, autoconhecimento é tudo. Eu escutei uma frase no início da pandemia, que foi no curso que eu fiz, né, de inteligência emocional, que me marca até hoje, né? Que a pessoa falou assim: autoconhecimento é ouro em pó. E realmente é, porque vale muito. O autoconhecimento ele é muito importante para a vida da gente. Porque através do autoconhecimento eu vou saber, né, qual é o meu horário mais produtivo, qual é a técnica que funciona melhor. Se eu sou um aluno mais visual, que eu preciso ver, né, para poder entender, eu preciso ver os slides. Se eu sou mais auditivo, então se eu sou auditivo, quantas vezes não tem, eu não sei se alguém lembra assim, né, de algum colega de classe que estudou na forma presencial, que tipo, o colega, ele ficava de cabeça baixa, só escrevendo, ou só de cabeça baixa, mas sabia de tudo, assimilava tudo. São as pessoas mais auditivas. Essas pessoas são auditivas, elas assimilam o conteúdo só ouvindo, elas não precisam olhar para o quadro, para o professor, não. E muitas vezes tinha alguns, até professores mesmo, mas não presta atenção, não olha para o quadro, não olha para o slide, não sei o que, né? Mas não, porque são pessoas auditivas. E aí vão ter as pessoas sinestésicas, que é onde eu me enquadro também, né? Que eu preciso ver, eu preciso escutar, eu preciso anotar. Então, assim, minhas apostilas, meus livros, tudo, é tudo rabiscado. Tanto até que eu não gosto de... Enquanto existe caneta e papel, eu vou ter, né? Tenho meus marcadores de textos. Olha aqui, Alexandre, meu filho não anotava nada e tirava nota boa. Pois é. Minha mãe, ela fala que na época que ela estudava, ela disse que só ia pra aula, assistia a aula e não estudava em casa. E disse que tirava nota boa e não colava. Mas como assim? Como é que a pessoa assimila as coisas desse jeito? Meu Deus, eu preciso estar lendo, eu preciso estar marcando, rabiscando, né? Então... Eu preciso escrever, porque quando escrever eu não aprendo. Uhum. Pois é. E aí é onde vem esse autoconhecimento, né? Então, qual é a forma que eu aprendo melhor? Então, o autoconhecimento, eu acho que ele resume tudo. E aí, tudo isso aqui, todas essas dicas que eu falei. Então, não é obrigado colocar todas essas dicas em prática, né? De fazer o resumo, fazer exercício, fazer as anotações,
estudar com outra pessoa. Não, cada um vai encontrar. Não, eu consigo fazer melhor isso aqui funciona melhor para mim, né? Isso aqui não funciona. E aí você pega todas essas dicas aqui. Eu quis trazer tudo que é para vocês colocar aí na sua peneirinha e ver o que é que funciona com vocês, né? Ótimo, ótimo. Eu particularmente, eu aprendi bastante, né? Eu, eu não sabia dessa técnica Pomodoro. Até a minha Uhum. esposa sabia. Eu não sabia essa técnica. Não sabia, realmente. E eu creio que muita gente também não deve saber, né? Uhum. Vai aprendendo aos poucos, né? Quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né? Porque é É, tanta informação, tudo é válido. Eu acho que a gente só é. precisa saber escutar, absorver o que é bom, né, de tudo, Uhum. texto, e pegar aquilo que é bom para eu poder fazer, né? Eu pego, Isso. não é igual o que você vai pegar, Uhum. tá? Então É tá, isso mesmo. pessoal, nós vamos dar 5 minutos aí de perguntas. Quem tiver alguma pergunta para a Cíntia, pode fazer, que ela vai responder. E depois disso, quem tiver outras perguntas para ela, o Instagram dela vai estar disponível, né? E quando ela tiver o tempo dela, que ela está recorrendo, ela vai estar respondendo para vocês. Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Ela vai estar aí respondendo com carinho. Antes das considerações finais. Botei aí. Olha, ela Botei já meu colocou Instagram. aí. E aí, para as mamães aí, é só ir lá no link que tem na bio do Instagram, que tem lá os e-books. E para os papais, né, Adriana? Ó, tem uma pergunta aí da Elisângela. Dica de um livro para ler e lidar com ansiedade. O que você sugere aí? Olha, para lidar com a ansiedade é terapia, viu? Não tem outro jeito. Porque assim, a ansiedade, vão existir algumas técnicas que vão ajudar, com certeza, né? Existem técnicas para ansiedade, técnicas de respiração. Muitas pessoas assim costumam, às vezes precisam de uma medicação e tudo mais. Mas a ansiedade, ela vem muito, muito mesmo. A gente precisa entender a causa. Olha aí, já faz, muito bem. A gente precisa entender a causa, né? Dessa ansiedade. A gente não. Então, assim, tem algumas técnicas, né? O mindfulness, pronto, uma dica maravilhosa. Mindfulness é uma técnica de atenção plena. Então, para quem estuda, é muito bom. Porque é uma técnica de meditação, mas é uma técnica de meditação. Não é aquela meditação que a gente tem uma ideia de meditação que é assim, eu vou passar meia hora sem tirar coisas da minha cabeça, não vou pensar em nada. É mesmo, Bruna é psicóloga. Ai, morro de orgulho. Eu vi Bruna tão pequenininha, já é psicóloga. Ai, que lindo. E Verdade. pesquisa mais sobre o mindfulness, né? Eu vou colocar aqui, porque o nome é muito... Escreve Oh, aí, porque é um mindfulness. nome difícil. Pronto. Pode pesquisar. Existem, inclusive, até na própria internet disponível, ou até físico mesmo, mindfulness para iniciante. E existe até aplicativo. Existe até aplicativo. E aí sim, é como eu estava dizendo, a meditação, ela não é para você fazer, não pensar em nada, né? Isso é um mito. Existe sim algumas meditações, né? Os monges lá podem. Porque assim, gente, principalmente quem é ansiosa, né, Elisângela? A gente tem um pensamento muito acelerado. Então, o mindfulness ajuda. E olha, o legal do mindfulness é porque você começa com 3 minutinhos. Você tira 3 minutos do seu dia. Então, assim, começa aos poucos. Para quem é ansioso, vai se trabalhando, né? Nisso daí. Porque Ótimo, existe. Tipo. Você também pode fazer meditação guiada. Então, tudo isso vai ajudar a lidar com essa ansiedade. ótimo. Bom, pessoal, agora vamos para as considerações finais da nossa querida Cíntia.
né? Queria agradecer imensamente, tá, Cíntia? Eu sei que o seu tempo é corrido, que a gente teve que achar uma vaguinha aí na sua agenda para você poder atender a gente com carinho. Eu acredito que o pessoal vai querer você mais vezes aí, então nós temos aí alguns outros temas que você passou, né? E acredito que mais para frente aí você possa atender a gente, né? E trazer mais um pouquinho desse conhecimento seu, que foi muito gratificante, né? Que sua internet está um pouco lenta, Pega essa hora, mas agora a palavra está com você, a palavra final. pronto. Quero agradecer, né, o convite de Marcelo, né? Muito obrigada. E, assim, por falar, principalmente, por falar num assunto que eu gosto tanto, né? Foi na faculdade, eu não queria a área da educação. Olha a ironia. Hoje eu me vejo apaixonada por essa área. Então, assim, sempre é muito bom, né? Sempre é muito gratificante falar sobre esses temas, ajudar as pessoas. E aí eu vejo a minha profissão como uma missão, né? Uma missão de ajudar as pessoas, acolher e ajudar. Então, assim, fico muito feliz, muito honrada, né, de estar aqui com vocês. Agradeço a todo mundo que participou, né? Teve algumas pessoas que participaram só ouvindo, outras que participaram falando. Eu adoro essa interação, né? Então, escrevam, mandem mais, né? Escrevam, perguntem. Eu adoro isso, tá, gente? Meus alunos até acham engraçado, porque eu fico catucando, né? Tipo, principalmente a gente tá online agora, aí eu fico, gente, bota aí, pra não saber se vocês estão dormindo. Então, eu gosto disso, dessa interação. E aí, se me chamar, eu vou. Tô ficando com banana não, mas se me chamar, eu vou. Ó, o convite está feito para as próximas, né? E eu acho que foi muito produtivo. Agradeço imensamente mesmo a sua colaboração. Eu acredito que todo mundo que participou da live sentiu bem entendido, né, sobre o assunto. E a gente tentou abordar de uma forma mais prática, mais fácil, né, de uma linguagem melhor para eles Sim. poderem entender, né? E eu acredito assim, até para mim foi muito bom. Eu entendi, eu sei que a gente tem muita dificuldade com isso, né? Mas eu acho que foi muito bom. Parabéns, muito obrigado. E assim, vamos marcar mais lives aí pra frente. E conhecimento. Sim, sim. Eu costumo dizer que a gente só vai deixar de aprender no dia que a gente morrer. É verdade, é verdade. É eterno aprendiz. Cíntia, muito obrigado, tá? Mais uma Obrigada vez, de também. coração. Deus abençoe você, sua carreira, que você continue sendo Obrigada. um profissional bacana e um orgulho para nós, né? E principalmente um orgulho para a mulher paraibana, né? Mulher forte tá aí trabalhando, correndo atrás e assim, Obrigada mais uma vez. Um cheiro, até mais. Adriano! Então, pessoal, semana que vem nós vamos ter uma outra live. Aí você está convidado a participar se você como uma visitante, né? Nós vamos ter uma live sobre racismo, uma live muito bacana, Muito né? bom. E ultimamente a gente está tendo, infelizmente, todas as áreas estão tendo racismo e o racismo em si é muito triste, né? Então nós Sim. vamos ter aí um pouco sobre o racismo, vamos falar um pouco sobre feminicídio, é um tema difícil, né? Mas as pessoas têm que entender que existe e nós que somos do meio acadêmico, a gente tem que estar interagindo com esse tipo de assunto para poder educar os próximos, né? Os filhos, os netos, os irmãos, os pais. Então, assim, esse tema é um tema que vai ser muito bacana, vai ser leve, não vai ser pesado. E aí eu convido todos vocês. Essa semana a gente vai estar divulgando aí no Instagram, né? E conto com a presença de todos de novo. Ok, gente? Ó,
Um beijo para todos. Cíntia, muito Tchauzinho, obrigado. gente. Tchau, pessoal. Obrigado Adorei pelo. estar com vocês. Até mais, gente. Tchau.